Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo Chama o Neves. Esse programa que é patrocinado pela Neves Serviço de Segurança e Eventos e também patrocinado pela Bilheteria Express. Nessa noite nós também quero informar você também que nós temos no nosso canal, lá no Bate-Papo Chama o Neves, vários episódios com informações para você e para sua família. São episódios diferentes e relevantes. Então eu te convido a você ir lá, se inscrever, apertar o sininho, tá certo? Hoje nós teremos aqui um bate-papo muito bom. Antes de eu apresentar os meus convidados, eu vou ler aqui o currículo dos meus convidados nesta noite. Estou com André Bueno de Camargo, bacharel em Direito, instrutor de armamento e tiro, CAC, atirador esportivo, certificado pelo Exército, instrutor de segurança privada credenciado pela Polícia Federal, cabo militar da reserva, ele é cabo do Exército, tendo participação na missão do Haiti no ano de 2010 pela Organizações das Nações Unidas, que é a ONU. Então hoje ele é cabo da reserva. Também está conosco também Dr. Paulo César, advogado, contador, graduado em Tecnologia de Informação, CAC, atirador esportivo, né? São as pessoas que estão conosco. Hoje nós vamos falar sobre CAC. Então, primeiramente, eu quero apresentar aqui André. Boa noite, André. Tudo bem, André? Boa noite, Neves. É um grande prazer aqui, né? Tá participando aí do bate-papo Chama o Neves. Quero te agradecer aí pelo convite, né? Por você ter concedido aí essa oportunidade para mim, para o Dr. Paulo estar presente aqui nessa noite, né? Batendo um papo no bate-papo Chama o Neves. É um prazer muito grande, Dr. Paulo. Boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado também pelo convite. E assim como o André, eu sou um amante do esporte, do tiro. Eu fiquei muito triste com as últimas mudanças e vamos conversar para ver o que nós podemos fazer para seguir esse novo decreto, né? E continuar a atividade, continuar o esporte para que ele cada vez cresça mais no nosso país. Tanto o André e o Dr. Paulo, o que eu vou falar aqui agora não está dentro do tema, dentro da nossa pauta. Mas uma coisa que me entristece muito, que eu escuto algumas pessoas, e eu tenho combatido isso, é que muitas pessoas acham que para ser CAC é a coisa mais fácil do mundo. E eu falo isso porque essas duas pessoas foi importante na minha vida para que eu pudesse ser CAC, né? E aí eu me recordo que para mim poder ser CAC e transitar com a arma, eu levei 13 meses. E hoje as pessoas entendem que ser CAC você vai ali, preenche um papel, vai na Casa Bahia, compra em 10 prestação e se torna CAC. Isso é só um desabafo. Mas eu quero voltar para cá e eu quero saber dos senhores o que mudou. Tem muitas pessoas que estão confusas com essa mudança que houve no decreto do senhor excelente presidente Lula, né, Luiz Inácio da Silva Lula, que assinou o decreto que, na verdade, o que eu pude ver, acho que talvez quem assinou foi com a autorização dele, mas foi o Geraldo Alckmin que assinou, mas foi com a autorização dele. Muito provavelmente ele estava viajando, né? Por isso que o Alckmin assinou por ele. Mas ele já estava ciente de tudo o que estava acontecendo. É uma das promessas que ele cumpriu, né? Sim. As pessoas tomaram conhecimento dessas mudanças, mesmo na campanha. Ele falou que ele faria o máximo para que as armas fossem substituídas por livros, né? Como se fossem coisas que uma não pudesse sobreviver sem a existência da outra. E na verdade, o tiro é um esporte. Mas hoje deu no jornal, ou melhor, hoje eu ouvi um deputado falando que ele tirou 220 mil ou 220 milhões, eu não tenho aqui o número correto, para ajudar na divulgação dele na mídia.
Eu ouvi hoje eu ouvi isso. Mas tudo bem, continue, doutor Paulo. Então, as mudanças, né, para o mundo do tiro, para quem é amante do esporte, elas trouxeram retrocessos, né? Nós havíamos conquistado vários direitos, entre eles você poder transportar a sua arma de forma pronto uso para proteção sua e do próprio acervo. Isso é uma das principais mudanças. O André, que é instrutor e acompanha ainda mais do que eu, que sou operador de direito, o tema, por ele ser instrutor, ele sabe que hoje o acervo dele vai ter que ser transportado sem nenhum tipo de garantia para que ele possa defender esse acervo ou a própria vida dele numa abordagem de algum mau elemento, porque a arma dele vai estar desmuniciada, longe do alcance dele. Então, isso é uma das principais mudanças e que eu acredito que tenha sido um grande retrocesso. Exatamente, isso aí está previsto lá no artigo 33, né? Do André, decreto atual. isso aí não frustra? Veja bem, você é cabo da reserva, tá? Cabo da reserva. Eu tiro com vários tipos de arma, tá? Eu também, credenciado da Polícia Federal, eu também sou credenciado da Polícia Federal, eu tenho 25 anos de segurança, tá? E aí? Eu não estou habilitado para ter a minha arma, de andar com a minha arma pronto uso? Você, que é cabo da reserva e é instrutor de tiro, não pode usar a sua arma? No entendimento, né? Do nosso governo, né? Você não cumpre os requisitos, né? Para você estar portando arma, você tem que passar, mesmo que eu tenha toda essa experiência que você acabou de citar, né? Não só eu, como até pode ser um outro graduado do Exército, vai ter que passar pelo mesmo procedimento como uma pessoa que nunca pegou numa arma, vai ter que fazer o mesmo procedimento, entendeu? Não tem essa distinção de diferença. E Neves, o mais interessante, no seu trabalho que é voltado para a segurança, durante 8 ou 10 horas você está apto, né, a manusear e usar uma arma de fogo, e você tem todos os requisitos, como você disse, ser CAC não é uma coisa que você vai lá e preenche um formulário. A sua saga foi de 13 meses, a minha lá no passado foi mais ou menos esse tempo, porque não é uma coisa simples, tem todo um teste psicológico, você faz teste prático, você tem teste teórico, e o amante do esporte, ele treina muito. Eu já me lembro que no teste da sua primeira arma, você fez vários disparos com um instrutor na época, que foi inclusive o André. Sua arma, né? Eu tenho um vídeo. Isso, então. Eu acredito que o CAC, quando ele está em deslocamento, é mais um dia de treino, e manusear a arma e saber em que momento ela deve ser manuseada já faz parte da sua formação. Até porque as pessoas que amam a atividade, muitas delas são de forças policiais, são pessoas da área de segurança e outros que buscaram conhecer o funcionamento do equipamento. Você pode aplicar para qualquer CAC um teste básico e ele vai seguir todas as normas de segurança. Então, esse decreto, ele tirou do CAC a possibilidade de se defender, coisa que está prevista na Constituição. Um decreto foi lá e eliminou essa possibilidade. Então, a gente conversando, né, pouco antes, como que hoje o CAC ele vai fazer para ir para o clube, né? Ele vai... Eu, particularmente, hoje, eu prefiro treinar com a arma do clube. Eu não me sinto seguro em transportar o meu acervo e não ter nada que me dê proteção. Eu estou simplesmente com algo que é objeto de desejo da criminalidade e exposto sem a menor chance de me defender. Então esse é um grande problema. Doutor, na verdade, as pessoas não sabem como é tão difícil se tornar CAC. Porque a gente começa a ver que, primeiramente, você tem que fazer o psicotécnico. Sim. Né? Tem que fazer. Aí,
nós vamos lá fazer, quer dizer, eu não tive tanta dificuldade porque eu já sou da segurança, mas você tem que ir lá fazer um curso. Um laudo de tiro, né? Não, antes de chegar no laudo, fazer o curso lá. Você tem que se filiar ao stand e começar a dar tiro. Tá? Sem treinamento. Né? Aí depois sim, vamos fazer a prova de conhecimento a prova de 20 teórica. Isso, né? E que não para quem exatamente, e para quem não tem conhecimento de arma, não passa. Vai ser reprovado. Você tem uma nota mínima ali para você atingir. Tem nota de corte. Eu que tenho 25 anos na área de segurança, eu errei 4. E não era para errar. Não, mas... Eu tenho 25 anos de segurança, errei 4. Sim, mas muitas vezes tem a ver com a interpretação, de legislação. Na prática, muitas vezes é um pouco diferente, entendeu? Né? Isso quer dizer o quê? Que você precisa também conhecer exatamente daquele conteúdo. Então não é tão simples igual o pessoal fala aí fora. Aí, não, o presidente fulano de tal liberou para todo mundo comprar arma na Casa Bahia. Não é tão simples. Não. Assim, né? Funciona. Então, aí, depois disso, aí vamos descer pro stand do tiro. Vamos descer lá. E aí tem a pressão psicológica. Você estava do lado, André. Tava do seu lado, né? Estava do lado. Sentiu pressionado? Pelo aquele instrutor lá? Senti. Eu parecia aqueles guardinhas vigilantes quando faz o primeiro curso, sabe? Coloca a mãozinha para trás. Ele pressionou. Sim. Ele pressionou. Mas pressionou e tal. Chegou uma hora ele falou assim, tá aqui, você vai lá, atira no peito, senão eu não posso fazer nada pra você. Entendeu? Ele me impressionou até não querer mais. Depois ele conversou com o André. Só que de manhã, André, eu tinha feito um curso de segurança pessoal e eu tinha dado 40 tiros. Nossa, você fez o armap antes, entendeu? Né? Foi aquecido. Então, doutor, mas chegou a noite, não foi bem assim. Treino é treino, né? Treino é treino. Jogo é jogo. Entendeu? E ali é o seu sonho, né? De se tornar um CAC que está sendo posto à prova. Aí, beleza. Aí, com muito custo, o André estava do lado, ele acompanhou, com muito custo e tal, liberou, passei. Aí entreguei pro senhor. Aí vai mais pra frente. Aí demora. Aí... saiu o papel para comprar arma. Vamos lá comprar arma. Eu pensei que eu já vinha com a arma para casa. Não, ficou preso no stand acho que uns 4 meses. Até sair esperando que documentação. Eu tinha que ir lá. Então não é pastelaria. Não é assim. Não é uma pessoa. Você vai chegar lá e falar, eu quero essa, eu vou levar, pronto, acabou. Não é assim que funciona, né? Você viu, você teve a experiência, né? E aí, sabe o que me chama a atenção? Que as pessoas dizem o seguinte, que a arma, as pessoas compram fácil, acontece. Eu me recordo, quando eu fui virar a arma assim para tirar uma foto, aí o dono lá da coisa, ele me chamou a atenção, não pode. Não pode sair a numeração aí. Certo. Entendeu? Então você percebe que não é tão simples assim. Mas aonde eu quero chegar? Gente, eu preciso da informação de vocês, porque vocês estão aí no dia a dia com o instrutor de tiro, senhor advogado. Tem muita gente que está confuso. Eu conheço pessoas que falam, não quero nem saber, eu vou andar armado mesmo. Tem muitas pessoas confusas com o novo decreto. Quais as orientações que vocês dão para os CAC em cima desse decreto? Pessoas que se acham na autoconfiança de andar com a sua própria arma, mesmo sendo sua, achando que pode andar como andava antigamente. Doutor. Então, eu acredito que enquanto elas não passarem por uma abordagem policial, que no passado era muito simples, primeiro porque a polícia militar ela já havia incorporado no POP de que forma o CAC deveria ser abordado. Então o CAC, bastava que ele dissesse que estava armado, poderia estar com a arma na cintura, municiada, carregada, uma na cintura, e o acervo dele podia estar ali próximo dele. Então, isso, em alguns casos, ainda existiam pessoas desinformadas nas forças policiais que conduziam a pessoa, tinha uma questão do trajeto, tô indo, tô voltando do clube. Então, imagina hoje, onde não tem um decreto para dar respaldo. Então, eu aconselharia a você que é CAC, não
não faça isso, ou você estará correndo risco de ser conduzido por um distrito e responder pelo porte ilegal. Agora, se você acha que a sua segurança e da arma estão correndo risco, num primeiro momento, até que as autoridades tomem alguma providência, eu aconselharia a você seguir o regulamento e ir também treinar com a arma do clube. Você não pode deixar de frequentar o clube, porque é isso que esse tipo de decreto pretende, enfraquecer o clube, aí enfraquece a nossa categoria e aqueles direitos que nós havíamos conquistado, nós vamos perdê-los. Então agora, nós todos somos nível 1, a quantidade de treinamentos, ele se tornou... nível 1 agora são 8 treinamentos, 8 treinamentos ou competição. Isso, então você agora que tem que ir mais vezes ao clube, e você, Neves, que é alguém que lida com segurança, é como um jogador de futebol que sabe que tem que treinar durante a semana para jogar no domingo. Então você já faz isso. Agora eu que só tenho o esporte como hobby, eu não posso deixar de ir no clube e eu estou fazendo isso, só que eu vou ser sincero, hoje eu prefiro não levar a minha arma. Eu prefiro usar do clube e fazer os treinamentos, até porque todas as minhas agora, com esse novo decreto, passaram a ser de uso restrito. Só para complementar aqui, doutor, Sim. Além de você ter que fazer os treinamentos, tem que fazer, se você tiver um calibre 9mm ou um 380, você tem que fazer a habitualidade de ambos calibres, né, doutor? Sim, você tem que fazer o treinamento se você tem 2 calibres, com essas 2 armas e nessa quantidade prevista aí por ano. Então, depois que você cumprir os requisitos, estando 12 meses naquele nível, que você vai para um segundo nível, onde a quantidade de munições é maior, a quantidade de armas também, e a quantidade de treinos é proporcional também. E aí você passa a ter que ter treinamentos interestadual, então cada nível ele sofreu mudanças. Antes, todo mundo era como se estivesse no mesmo nível, né? Não tinha restrição. Hoje, existem restrições com relação a calibres. E antes desse decreto atual, né, a habitualidade seriam 6 anuais. Entendeu? E o CAC ele tinha acesso a 60 armas, né? Você 60 tinha armas quantidade... e 30 de calibre restrito. Hoje em dia, reduziu bastante. Né? Eu tenho até alguns números aqui para citar. Hoje em dia, assim, o nível 1, ele tem que fazer 8 treinamentos ou uma competição por ano, né? E ele só pode ter 4 armas de uso permitido. Ele não pode mais ter arma de uso restrito. O CAC, que tem o CR, certificado de registro, nível 1. Entendeu? O nível 2, ele tem que fazer 12 treinamentos anuais ou 4 competições. Entendeu? E ele pode ter até 8 armas de uso permitido. Também não pode ter armas de uso restrito. O CAC, né, o atirador nível 2. Apenas o nível 3 pode adquirir arma considerada hoje de uso restrito, né? Que seria 45, 9mm, .40, salvo engano até o 38. 357 Magnum e o 38 especial. Aliás, isso daí, para quem é da área de segurança, que ainda tem o 38, a maioria com esse tipo de munição especial, na maioria ainda está utilizando. Eu não sei como que vai regulamentar essa norma, porque a maioria das armas, elas não seriam permitidas o uso. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu tenho acompanhado um pouquinho, eu tenho ouvido que tem gente lutando para os vigilantes ter direito de ter uma arma para transitar para sua casa, tá? E isso eu tenho visto. Agora, eu confesso a vocês, e talvez vocês estejam mais informados do que eu, eu vi antes da mudança de presidente, que tinha lá um pessoal lutando em São Paulo para que pudesse ter um porte, o CAC pudesse ter um porte em São Paulo. Parece que isso enfraqueceu. E também eu não tenho visto tanto comentário de deputados lutando na Câmara Federal
para que nós pudéssemos ter esse direito novamente. E aí eu gostaria de saber, porque vocês têm mais informação do que eu, o que vocês têm visto, o que vocês têm ouvido referente aos deputados. Então, no caso, existe uma bancada que está lutando para que algumas mudanças possam ocorrer na lei, né? Porque o decreto, ele inclusive tem pontos que ele é inconstitucional. Sim. Então, só que imagina, com a composição que nós temos hoje, até no Supremo, levar uma situação dessa para análise. Então, eu acredito que uma ADIM, alguma coisa que questione, ela vai ter uma certa dificuldade para ter um parecer positivo no nosso Supremo. Mas os deputados, são eles que criam as leis, e nós temos aqui um decreto que regulamenta uma lei. Então a lei, ela Lei é... 10.826, né? De Isso. 2003. Essa é uma lei que ela permite o porte como exceção. Então o nosso país, infelizmente, o porte é restrito para algumas áreas. Eu acredito que o segurança, assim como um policial, ele continua segurança mesmo quando ele marca o cartão e tira o uniforme, porque muitas vezes ele frustra uma atividade criminosa. Ainda mais de banco. E muitas vezes ele volta para a residência dele num local onde podem ter pessoas ali que não queiram o bem dessa pessoa. Como que ele vai se defender? A questão do vigilante, ele inclusive tem até uma previsão de prisão especial, diferente daqueles na atividade dele. Sim. Na atividade. Sim. Na atividade, em tese, porque ele não pode ser preso junto com um elemento que ele acabou de frustrar ali uma atividade criminosa. Então, É bom deixar bem elencado que esteja em atividade. Nesse caso, inerente à sua tem função. que ter dentro da função, porque as últimas mudanças tiraram até a prisão especial de pessoas que tinham nível universitário, Exato, né? eu queria Antes citar era muito agora. simples, né? Bastava ser universitário. O advogado, ele ainda tem essa prerrogativa, mas eu vejo que o vigilante, ele é uma pessoa que se expõe muito mais até, porque muitas vezes eu tô pela defesa do criminoso, ele, por mais que ele tenha errado, ele precisa de uma defesa técnica, e o vigilante muitas vezes é a parte contrária, né? E ele não tem essa possibilidade de se defender. Então, esse tipo de mudança prejudicou o CAC no geral e qualquer outra categoria, porque agora o porte legal, ele de fato vai gerar problemas para a pessoa. Se for pego, vai ser conduzido e vai responder, e a chance dele ficar preso é muito grande. Então é melhor deixar a arma guardada em casa, Ou seguir o que recomenda o decreto. que É fora do alcance, não adianta estar ali no porta-luvas, Mas se eu seguir o decreto, eu corro o risco de amanhã eu estar morto. e perder sua arma, né? Muitas vezes o criminoso, você vai ser uma ovelha totalmente desarmada. Ele vai subtrair aquilo que é seu veículo, e você tem que contar com a sorte. Infelizmente. Se ele levar o veículo, ele vai levar a arma. Isso, vai levar. Se ele encontrar a arma, é aquilo. Quem tem arma hoje ou é polícia ou é ladrão. Então ele vai achar que eu sou polícia e vai me matar. Infelizmente. Né? E só uma observação aí. Quem tem o calibre 9mm, que eu tenho, você tem, o Dr. Paulo também tem, ele é considerado hoje de calibre restrito. Entendeu? Então, assim, se você for conduzido por um porte de arma com esse calibre, você não vai ter a obtenção de pagar a fiança, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Eu aconselho as pessoas que tenham a posse, tanto pela Polícia Federal e o CAC, que antes a diferença é que você adquiria pela Polícia Federal para manter na sua residência, para fazer a sua defesa da sua família. Quem optava por ser CAC era aquele que ia praticar, como nós já tivemos experiência de praticar no mesmo clube, você vai com mais frequência ao clube. Então, essa arma, ela saía da sua residência, ia para o clube e retornava. Hoje, isso se tornou uma possibilidade de você ser preso.
Então você que precisou de todas as... além de todo o treinamento que você falou, a gente não entrou na parte de certidão negativa, né? Exato. Tem esse detalhe. certidão de todo tipo de certidão que uma pessoa é obrigada a apresentar para provar sua idoneidade, o CAC tem. Ninguém é CAC com objeto em pé, com alguma... respondendo a algum processo. Então, a pessoa que é CAC, a sociedade pode ter certeza que você está falando ali com um cidadão de bem. Porque isso são os requisitos preliminares, né? Para obter o CR. Para você ser CAC, você apresenta todos esses documentos. Espera 12, 13 meses. Depois pede de novo uma autorização de compra. Toda essa burocracia para que você pudesse ir treinar no final de semana. Hoje, você pode, de repente, no final de semana, ter um problema com a polícia, que é a última coisa que você gostaria, principalmente quem é da área de segurança. Você não quer ter problema, você não quer ir para uma delegacia como alguém que está cometendo um crime, Criminoso. Né? Como criminoso, jamais. Até pelo fato de você ter escolhido o lado correto para você seguir, né? Você hoje lida com segurança e a sua índole faz com que você cumpra requisitos, que você siga a lei. Só que essa lei, ela dificulta. E a ideia é essa, dificultar para nos enfraquecer. A gente tem que fazer o contrário. Vamos frequentar o clube, vamos seguir todos os requisitos. E torcer para que a composição do Congresso mude e para que entendam que o tiro, ele é um esporte. Eu tive a oportunidade de frequentar clube fora do Brasil e lá você consegue atirar com armas automáticas. Você vê crianças de 8, 9 anos de idade com os pais fazendo uso. Né, doutor? Isso, em Miami você só precisa apresentar o passaporte e você treina, se você quiser atirar com .50, você atira. Porque a visão deles é diferente da arma, né? A arma é usada para a sua segurança. Aqui no Brasil dá a impressão que só o bandido que pode usar a arma, né? Então, essa é a questão, porque é o seguinte, em toda lugar que vende droga, conhecido como biqueira ou lojinha, você vai encontrar sempre alguém com uma pistola ou com uma metralhadora, né? E nós, profissional da segurança, a gente quer trabalhar, ou né, a gente é CAC, não é que a gente vai usar a nossa arma para trabalhar. De repente eu posso levar minha arma, guardar ela em um lugar seguro, vou trabalhar e depois de lá eu quero ir para o standard. Sim. Já não posso fazer isso. Não posso mais. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, André. André, então aquele movimento que tinha em São Paulo de nós conseguir porte estadual, tá? Essa é a primeira pergunta. Então, aquilo lá já zerou, morreu. Segunda pergunta. Você acha que ainda esse ano, com esse governo, do jeito que estão as coisas, você acha que a gente consegue voltar novamente a ter trânsito e poder transitar com a nossa arma normal? Porte de trânsito? Porte de trânsito. Começando pela primeira. Tinha um movimento, né, doutor? Na Câmara dos Deputados estadual, de ter um porte para CAC. Isso, governo anterior, né? Isso, tá? E aí, mudou. Tudo bem que nós temos o Tarcísio aí. E aí, agora, nesse governo, você acha que se continuar do jeito que está, você acha que a gente consegue o porte de trânsito e transitar no... O porte de trânsito a gente já tem, mas eu quero saber se a gente consegue... Porte nacional. Exato. Não porte de trânsito, que limita itinerários. Que eu posso andar com a minha arma na cinta ou não? No meu ponto de vista, uma opinião minha, eu acho muito difícil, né, com o governo atual. Eu acho muito, né, difícil, porque a intenção é clara, né, do governo desarmamentista, né, haja vista vários pontos que tem aí no decreto, né, de restringir, né, o máximo. Se você for ver hoje, né, o doutor pode falar também, a validade, né, acho que o seu CR, ele tem validade hoje de 10 anos, né? Só que com as novas mudanças, aí o seu CR, né, daqui a 3 anos, provavelmente você vai ter que renovar ele.
né? O documento da sua arma, que foi para 10 anos, 10 anos o seu documento, né? Daqui a 3 anos, a partir da data desse decreto, você vai ter que renovar ele novamente, mesmo que esteja com 10 anos. Você vai ter que renovar ele. Doutor, Entendeu? juridicamente, doutor. Neves, tem alguns assuntos que são competência da esfera federal. Eu acho que o porte, ele era uma conquista de um sonho que nós sempre tivemos, só que eu acho que agora esse é o momento onde nós vamos recuar um pouco. Nós não podemos deixar de cumprir alguns requisitos. Exemplo deles, eu tive muita vontade de não recadastrar minhas armas. Só que eu recadastrei, porque a ideia deles é exatamente criar esse problema daqui 3 anos, vencendo todos os CRs, todos os CRAFs. Quem não fizer, aí sim, ele vai usar a mão pesada do Estado para que você possa, de repente, até perder o seu armamento. Seu registro. Você não cumprir. Ainda vivemos num país capitalista, onde existe o direito à propriedade, mas a esquerda, ela sempre ela tem esse tipo de controle. Ela acha que o Estado, ele que tem que te fornecer tudo, segurança, alimentação, e ao mesmo tempo a contrapartida é ele tirar a sua liberdade. Então, o que eu acho que você deveria nesse momento? Primeiro, prestigiar o clube. O clube, a partir desse novo decreto, ele não pode estar a menos de 1 quilômetro de uma escola. Eu conheço inúmeros clubes que ficam próximos. Aliás, eu acredito que o governo deveria talvez ter a preocupação de não permitir a venda de drogas próxima de escola. E não um clube. Porque o clube de tiro que eu conheço, todos que eu fui até hoje, eles são frequentados por famílias, são entidades que cumpriram todos os requisitos perante o Exército, eles sofrem fiscalizações, então eles já vão ter esse problema de cara. 1 quilômetro eles já vão ter que buscar outro local. Doutor, eu não tenho dificuldade de falar. Sim. Eu voltei muitos anos, eu voltei no Partido dos Trabalhadores. Sim. Voltei. Sim. Só que hoje eu não volto mais. Entendeu? Sim. Vou falar por quê. Porque olha o nome, Partido dos Trabalhadores. Sim. Eu fui lá no stand de tiro, o que foi de gente mandado embora, não sei se você foi lá. Sim. Então, desempregado. O clube estava em expansão, né? Entendeu? Então, se é Partido do Trabalhador e as meninas estavam lá atendendo todo mundo, os instrutores estavam lá, não estavam fazendo mal a ninguém. Gerando emprego. Gerando emprego. E não, eu estou falando de aonde eu frequento. Sim. Tá? Fora os outros. Um monte de gente ficou desempregado. Que Partido de Trabalhadores é isso? Infelizmente, não está pensando no trabalhador. A visão mudou. Então, eu fico preocupado com toda essa situação. Então, eu não sei aonde nós vamos chegarmos. E uma coisa que não está na pauta, eu admiro o governador. Eu gostava de ouvir o Geraldo Alckmin me falar, que ele fala muito bem. Sim. Eu não quero usar outros termos, mas ele se expressa muito bem. Sim, ele é um médico, né? Uma pessoa com formação. Sim. Mas o Tarcísio, além dele se expressar bem, junto com o Derrite, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Sim. Tá? O Tarcísio é militar, ele passou pelo Haiti. Foi na ONU também. Lá em Porto Príncipe. Então, engenharia. Ele conhece o combate. E conhece os dois partidos também. Sim. Entendeu? E junto com o Derrite, é um cara que eu acompanho já há muitos anos, e o Derrite é um cara que é o seguinte, ele vai pra cima, ele gosta de polícia na rua. E aí uma coisa me chamou a atenção, hoje, ninguém, claro, tem lugares estratégicos, ninguém coloca 2 policiais femininas junto trabalhando com uma viatura, vocês já viram isso? Antigamente? Não. Aqui na porta, aqui embaixo, eu já vi, semana passada, uma viatura com duas policiais femininas. Não é policial? Não dá para defender o povo? Sim. Claro, dentro das estratégias,
né? O sistema militar, a estratégia não vai colocar a menina, duas policiais femininas em frente a uma comunidade perigosa, mas colocou aqui na Paulista. Neves, aí entra um assunto que aí nós vamos voltar à questão da arma. Sabe o que possibilita uma menina sem um porte físico enfrentar um outro com 1,80 m, 2 metros de altura? É exatamente a arma. A arma deixa Exatamente. todos no mesmo nível. Então, você vê a importância da arma para a força policial. E tem o único problema que o CAC teria, que a polícia usa como princípio, é a superioridade numérica. Imagina você, inferioridade numérica e sem nenhuma forma de se defender. E outro detalhe, você que é da área de segurança, você no clube é um ambiente controlado onde você pode exercitar a sua precisão, a sua agilidade, porque lá é o ambiente correto. Na sua reciclagem, com certeza, por mais que você tenha feito 40 disparos, você faz a cada 2 anos. E, ok, você saiu dali do treinamento, muita coisa, a sua memória muscular está muito recente. Agora, a pessoa que não treina, ela é nítido a falta de habilidade dela, até quando você faz uma pequena competição ali, porque no clube você vai aumentando o seu nível de precisão. Então, eu acho que a arma, ela tem que ter essa conotação de ser algo que deixa as pessoas no princípio da equidade. Todo mundo no mesmo patamar. Não importa a força física. A única coisa triste é que a gente sempre aprendeu a treinar com a nossa arma, né? E agora a gente tem que treinar com a arma do stand. Você já acostumou com a sua arma? Ainda 100% não. Última aquisição, aquela. Entendeu? Certo. Mas ela é gostosa, eu já usei, já. E também é um calibre que agora está numa categoria que você tem que ir para o nível 3 para você poder ter esse tipo de arma. Para você poder adquirir hoje uma arma igual a sua, você tem que ser nível 3. E é uma arma que as forças policiais no mundo inteiro adotaram. É uma munição que tem um custo-benefício muito bom. Agora nós vamos voltar a ter novamente aquisições de 380. Mas eu posso pegar ela, eu posso colocar atrás do carro, eu posso levar ela. Sim. Só que você tem que manter os treinamentos de nível 1 para que você evolua para o 2. Porque daqui 3 anos, em tese, você teria que estar no nível 3 para ter esse tipo de arma. Daqui entendeu? a 3 anos, você vai ter que renovar o seu CRAF, né? Que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Né? Ele tem validade hoje de 10 anos, né? Porém, daqui a 3 anos você vai ter que renovar ele. E aí eu tenho que ter 8 vezes ao ano, eu tenho que estar na... Com esse calibre. Você tem que ir lá e treinar esse calibre. Com esse calibre 9mm. 9mm, não. É o calibre que você tem. A ideia é você não desanimar. Exatamente. Apesar das dificuldades, não deixe de ir ao clube. Treine, cumpra os requisitos. Porque quando você não cumprir, aí o Estado vai usar a mão forte e vai tirar de você os direitos que nós lutamos tanto para adquirir. Então, o decreto está péssimo. Vamos fazer, mesmo que tenha todas essas dificuldades, vamos continuar prestigiando o clube. Como você disse, é triste ver um clube que estava em franca expansão, com vários funcionários contratados, e você chega lá vazio. Isso nós não podemos deixar acontecer. E está nas nossas mãos. Eu acho que quanto mais difícil for, mais nós temos que continuar mostrando que o tiro para a gente é um esporte. Para mim é um hobby, para vocês é profissão. Vocês são da área de segurança. Então, treinar faz parte da rotina daquele que quer ser um bom profissional, entendeu? Uhum. Nós acreditamos que ainda possa ter algumas mudanças aí positivas nesse decreto. Contando com os deputados federais. Pode ser que, não é uma certeza, mas eu acredito que possa ter alguma mudança positiva. Então, André, é que eu vejo, o meu deputado que eu votei, que é militar não, é policial civil, ele é delegado, eu nunca mais vi ele na mídia. Entendeu? Não pode falar o nome dele? Posso.
Eu votei nele. Tem que cobrar Tem dele. que cobrar dele, né? O da Cunha, eu não vejo mais Não dele. entende. O da Cunha, eu acredito que ele começou, né, na mídia e a mídia fez com que ele fosse eleito. Só que agora, como deputado, ele acabou se afastando um pouco, né, do público dele. Então, aí eu não vejo, sabe? E aí, eu gostaria de ver alguém falando assim, ó, estou lutando para vocês aí que Você gostaria de se sentir representado. Exatamente. Aquilo que você votou, né? Exatamente. A Então, bandeira que ele levantou, eu não tô se vendo. ele tá balançando essa bandeira, né, doutor? Eu não tô vendo. Exatamente. Então, ó, nós precisamos cobrar um pouco mais os nossos deputados. O ideal seria que cada um de nós tivéssemos o e-mail do nosso deputado e acompanhar de que forma que ele está votando, como que ele está representando aqueles anseios. Porque, diferente do senador, o senador representa o Estado, o deputado representa a população. Então, ele deveria levar em consideração aquilo que a base pediu para que ele levasse para Brasília. Nós temos a possibilidade de mudar a lei. Quem muda a lei são os deputados. O decreto, o presidente, ele tem o poder de editar um decreto. Só que esse decreto, ele pode sofrer mudanças, alterações. A nossa esperança é que algumas falhas possam ser corrigidas, que exista um controle. Ninguém está reclamando de controle. Eu tenho certeza que você pagou todos os impostos para comprar a sua arma. Quando eu vou ao clube, eu faço pagamento das munições que eu utilizo, então eu gero emprego, eu gero recolhimento de impostos. Então, controle não tem problema. Só que eles precisam pensar na nossa segurança. Nem meu senador eu vi mais. Então, E olha que meu senador, lá, né? o meu senador é militar também. Então, o Senado... Ele foi até lá na Lua lá e voltou. Então... ele... Eu tô cobrando das pessoas que eu votei, gente. Isso, e todo cidadão deveria fazer o mesmo. Até porque essa bandeira do CAC, ela é uma bandeira que muitas vezes não é compreendida por parte da população, né? Tem pessoas que têm pavor à arma. Exatamente. Mas a arma, ela tem que ser vista como uma atividade que você vai lá treinar, você vai fazer a atividade do tiro, que hoje também está restrita. Hoje, se você for levar o seu filho maior de idade lá para treinar, não pode, porque tem que ser CAC. Então, esse tipo de restrição, você percebe que a ideia é sufocar o clube. Por isso que eu não ganho, não sou patrocinado por nenhum clube, mas a última coisa que nós deveríamos deixar de fazer é de frequentar o clube. O clube, ele é um embrião onde possibilita essa atividade. Então, não deixem de treinar. Vá lá e usa a arma do clube. E lá tem todos os calibres que você usa. Você foque lá. Tem essa situação de mudança que está acontecendo aí, né? E vale a pena hoje, André, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de aberta a oportunidade para ser novos CACs, para se inscrever. Hoje está suspenso, né, doutor? Não. Os novos processos. Ele tá demorando, mas tá caminhando. Tá andando? Novos registros de concessão do CR? Sim. Acho que para clubes aqui tá. Mas Pergunta é se vale a pena hoje você ser CAC. Isso, fala lá pro público lá. Hoje, assim, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Se você gosta, quer treinar, né? Quer praticar seu tiro, né, de maneira lícita, eu acho que vale a pena, sim, você treinar, ter o seu armamento, entendeu? Na sua residência, seguir os procedimentos que foram determinados com o novo decreto,
é isso. Se você sendo um cidadão de bem, você não tem o que, né, temer. É isso a minha opinião. Legal. Doutor, o que nós podemos esperar? Deixa eu falar uma coisa aqui. Vou contar uma história para vocês, antes de ouvir o senhor novamente. Eu estava com um funcionário lá no Shopping Light. E eu fui lá conversar. Aí me ligaram e eu fui lá resolver a situação com o funcionário. Eu estava, naquela época, eu podia transitar com ela na cinta. E eu fui lá porque depois eu iria passar no stand de tiro, né? E ao chegar lá, fui conversar com o funcionário ficou bravo, veio pra cima, veio falar um monte de bobagem pra mim, me desacatou, me desapontou, falou tanta besteira. E eu tava com a arma na cinta. A gente fala muito sobre controle. Eu, particularmente, não precisei mostrar a arma, não precisei fazer nada, simplesmente peguei R$10, dei pra ele, falei, vai embora pra sua casa, está dispensado por hoje. Sim. Simples assim. Simples assim. É a tranquilidade de quem sabe que ele tem o controle da situação, porque a arma, ela é para ser utilizada, em último caso, para a defesa de sua vida. Inclusive, é uma das excludentes de ilicitude, é a legítima defesa ou estado de necessidade. Nesse caso, quem talvez não pudesse estar armado é esse funcionário, porque ele te desacatou, ele estava descontrolado e você provavelmente entendeu a situação, pediu para que ele fosse para casa dele. Uma pessoa que trabalha armada ou que está armada, ela tem que ter um controle muito maior do que a parte contrária. Por exemplo, se eu estou armado, na época que eu transitava para o clube, eu não brigava com ninguém no trânsito, por motivo nenhum. Fechada, nem aquela buzina que você dá para avisar, eu até evitava. Se eu pudesse desviar meu carro e deixar a pessoa embora, melhor, porque de repente ele se ofende com a buzina e aí vem para discussão. Então, a pessoa que tem autocontrole, e aliás, no teste psicológico, tudo isso é testado. Porque você não pode se transformar numa pessoa e o carro, ele é um instrumento que muda a pessoa. Você pode ter uma pessoa extremamente calma, ele vai para o trânsito, ele se sente protegido e ele começa a disputar espaço. Então, se você tem uma pessoa no carro armada e sem esse preparo, ela se torna um perigo para todo mundo. Então, eu acho que as fatalidades elas acabam acontecendo, mas é raríssimo você ver casos com CACs. Eu vi situações onde existia um crime e houve uma reação legítima. Tanto que tem casos que o delegado simplesmente ele faz o boletim e a pessoa volta para casa. A questão de ter a arma apreendida para perícia, isso aí é normal, faz parte. Por isso que muitas vezes o CAC até tinha mais de uma no seu acervo, porque ele precisa continuar treinando. Hoje eu, por enquanto, eu acho que você tem que evitar para você não ter problemas com força policial. O CAC não é inimigo do policial. Ele entende o trabalho policial, ele já é treinado para saber como se comportar numa abordagem. Vocês que são da área de segurança sabem isso melhor que eu. Eu, sempre que eu vou passar por uma abordagem, eu estou ali apto a receber comandos e a executá-los na medida que eu recebo esses comandos. E hoje em dia, eu não espero ter que falar pro policial que eu tenho um armamento no meu carro. Porque se eu tiver, eu vou falar. Mesmo sabendo das consequências. Porque eu acho que na abordagem, você como cidadão de bem, se você tá com a arma, já fala, tá no porta-malas, a munição tá em outro lugar, e fala onde que tá, para você evitar problemas. E nós não podemos desistir, né? Nunca. Doutor, deixa eu falar pro André, perguntar pro André aqui.
Ó, existem duas situações. Na rua, o que eu ia falar, o doutor mencionou. Na rua, eu sou bunda mole. Sabe que é a palavra bunda mole? Sim. Sou bunda mole. Eu posso estar com a arma dentro do carro. Uma coisa que me irrita é buzina, sabe? Mas o cara pode me xingar minha mãe, pode falar qualquer coisa. Eu continuo focado, entendeu? Sim. Não tem esse negócio de ficar mostrando arma, que eu tô Não. armado. Não. Eu continuo focado naquela situação de saber contornar uma crise e não montar. Gerenciar uma crise, né? Isso, Até porque você é preparado para isso, né? Exato. Você tem Lidera especialização homens para isso. armados. Exatamente. Se você Entendeu? não tiver essa Você é capacidade... um líder. Você Entendeu? precisa ter um autocontrole. Exatamente. Segundo, eu conheço alguns policiais que eles são favor a CAC. Certo. Ele fala assim, ó, a mesma munição que mata um policial, mata um CAC. E tem muitos policiais que têm uma visão também que o CAC ajuda a proteger o próprio policial também, né? Infelizmente, Nem todos. Né? nem todos. Sim. E também os nossos, ou melhor, o governo federal não vê desta forma. Também. Vê quanta segurança ele tem. Exatamente. Entendeu? E não tá Aí fica fácil. acenando uma bandeira ali, né? Aí Normal. fica fácil. Aí fica fácil. Entendeu? Uhum. Mas nós vamos. Eu quero dar 3 minutos para o André fazer as suas consideração finais. Fica à vontade. Mas aqui eu queria, né? Mais uma vez aqui agradecer a você pela oportunidade, né, de ter concedido ao espaço aqui, né, diante da minha pessoa e do Dr. Paulo, né, e falar assim que nós não podemos desistir, né, sempre, né, dentro da legalidade, né, procurar sempre estar dentro da legalidade. Com isso nós teremos mais, como se diz, razões para pleitear os nossos direitos. Entendeu? E é isso, né? Agradecer aqui o espaço concedido, né? Para falar um pouco aí sobre os CACs, né? A gente que trabalha, né? Eu trabalho armado aí quase que 24 horas, né? Diante da nossa função aí que a gente desempenha, né? No nosso dia a dia, né? O Neves sabe, né? Não vou aqui especificar, mas entendeu? E é isso. E agradecer, Dr. Paulo também, né, ter prontamente aí, ter se prontificado aí, né, após o meu convite, né, recebendo o seu convite, chamei o Dr. Paulo. O Dr. Paulo também prontamente já se prontificou para estar junto, né, nesse bate-papo, né, com a gente. E é isso, agradecer ao doutor. Obrigado. Doutor Paulo, eu tenho aí 5 minutos para falar. Não sei como que está a situação de despachante, como que tá as coisas, telefone, tal. Fica à vontade. Neves, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e o convite para participar do seu bate-papo, né? Gostei muito da experiência e eu acredito que o nome que você adotou para o seu podcast, ele provavelmente foi a ordem de algumas chefias, né? Para resolver alguns problemas, né? Tá, tô com um problema de segurança num evento X, chama o Neves. Ou você é uma pessoa que faz com que todos os seus dias terminem de forma monótona, né? Como você falou no trânsito, você é uma pessoa que tá sempre ali na retaguarda, você procura evitar o combate, e eu acho que esse tem que ser o nosso pensamento. Eu sempre tive contato com armas, eu morei no interior, morei em fazenda, então era muito comum, eu com 13 anos já tinha uma espingarda, então não é a arma que torna a pessoa violenta. Se fosse assim, o governo deveria começar a eliminar as facas, né, das cozinhas, porque um grande número de pessoas são mortas, e inclusive o caso que está na mídia
daquele brasileiro que está sujando o nosso nome lá no exterior, ele cometeu o último crime dele não com uma arma de fogo, num país onde você compra a R15 praticamente no Sam's Club. Então, lá a liberdade para você se armar é muito grande, e esse cidadão, uma pessoa com uma má índole, porque ele já era criminoso aqui no país, foi para lá e cometeu um crime pior ainda, e não foi usando uma arma de fogo. Então essa ideia de que a arma de fogo mata, não. O ser humano mata. E o ser humano é preparado, como você disse, você tem todo um preparo físico, de condicionamento, e qual que é o seu posicionamento quando você está convivendo com a sociedade? É de ficar com uma postura de quem quer a paz. Você só quer voltar para sua casa. Sim. Você não quer conflito, até porque você lida com conflitos. Então eu acho que o tiro, para mim, é um local onde eu esqueço os meus problemas, onde é uma atividade individual, onde eu preciso superar o meu próprio limite, onde a segurança é importante o tempo inteiro. Não existe arma de fogo desmuniciada para mim. Eu aprendi a lidar sempre como se ela estivesse para pronto emprego e carregada, e não precisasse nem manobrar para fazer o disparo. Então, você aprende isso no clube. E eu acredito que alguém que trabalha com arma o dia inteiro, ele não pode perder essa qualidade no trajeto da casa dele para o clube. E outro detalhe, a pessoa que está armada, ela está procurando se defender e evitar que uma arma de origem lícita caia na mão de um bandido. É essa a ideia. Então, obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu podcast. Doutor, eu aprendi com o senhor hoje, né, que é melhor eu treinar no stand. Então não vou mais pegar minha arma, vou deixar ela guardadinha. E entendeu? Caso você queira levar... Treine com o calibre. Um calibre próximo. 9 mm. Caso você um dia queira treinar com a sua, procura seguir as recomendações. Aí alguns falam, né? Doutor, a chance de eu ser abordado é mínima. Ok, mas caso você seja abordado, tenha o contato de um advogado. Eu, por uma questão ética, até por recomendação da OAB, eu não posso divulgar o meu número, mas você vai encontrar profissionais qualificados, advogados que também são CACs, e tenha esse contato, porque no momento que você for conduzido, você pode exercer primeiro o direito de ficar em silêncio, e segundo, chame um advogado, porque isso pode ser a diferença entre você ficar preso ou voltar para sua casa. Mas eu acho que nesse momento não é a hora de ficar testando os limites do sistema. Tem um decreto, vamos seguir, até porque o pessoal da área de segurança, eles seguem leis, eles não podem mudar o que está escrito. Tá, e o senhor pode falar a rede social do senhor? Sim, o meu Instagram. O meu Instagram é Paulo Negrelli, e eu sou, como eu disse, sou CAC, sou advogado, e o que vocês precisarem podem me chamar, que eu posso ajudar aí no que for possível. O André, como instrutor de tiro, pode falar seu Instagram, André? Posso. O meu Instagram é instrutor André Bueno. O meu Facebook é André Camargo. Estou à disposição também, qualquer questão também jurídica, a gente pode estar direcionando aí também, fazendo essa primeiro auxílio, entendeu? Tem a minha esposa também, que é advogada. Eu já ia falar agora. Minha esposa é advogada, então a gente sempre está aí para auxiliar as pessoas que gostam do esporte, ou pretende algum outro serviço, posse de arma, de fogo, e é isso. Doutor, se alguém precisar tirar CR, se tornar CAC, a pessoa pode procurar o senhor ainda pela rede social ou não? Pode, mas eu indico o André como uma pessoa que vai poder orientar na questão de... O André. Porque o André tem a capacidade de orientar a pessoa, como você falou, não é uma coisa que vai lá e preenche um formulário, tem a parte de treinamento,
como você mesmo teve a experiência com a sua arma novinha, você precisou de um treinamento. Né, Neves? E não, você fez um treinamento que, no caso, você falou que coincidiu da reciclagem ser no dia ou próximo do teste. Então, treina muito. Por que o treino é importante? Porque é o seguinte, uma arma muda da outra, uma arma muda. Você quando eu tiro com a minha, você já é instrutor, né? Sim, então você está com vários tipos de armas. Vários modelos de arma. E no meu caso, né? Mas eu tô Mas no seu caso ali foi só um detalhe. Então Eu creio que hoje, acho que se você for, a gente for fazer um teste, eu e você, acho que eu saio perdendo hoje. Não. Tempo. Eu acho que Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos chegando ao final do programa Bate-Papo Chamo Neves. A semana que vem nós estaremos aqui às 21h30. Do meu lado, o J. Chaves estará aqui comigo também. E eu quero agradecer a vocês, Dr. Paulo, André, e a gente vai marcar mais vezes, porque é muito assunto para uma hora. Vamos, assim que ser acionado, a gente está aí à disposição. Pode futuramente combinar num clube, para que pessoas que queiram entender como que é o esporte, né? Hoje tem um pouco mais de restrição com relação a ir lá e fazer o tiro, mas pelo menos conhecer como é uma estrutura, saber que existem vários tipos, tem clube que é indoor, tem outdoor, onde você tem pistas com mais de 50 metros, então o esporte é maravilhoso e você vai encontrar famílias. Né? Você vai ir para um ambiente extremamente familiar, com segurança, e você vai passar um final de semana muito divertido. Gente, meu muito obrigado aos nossos seguidores. Divulgue. Aqui com o seu Dr. Paulo, aqui com o André, e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um grande abraço. Chamo Neves. Chamo Neves. Bate-papo. Neves.